Ricardo, Muito bom dia. bom dia, perfeito. O palco é teu, obrigada. Ok, muito obrigado. Antes de mais, peço desculpa por estar em modo remoto, mas realmente foi-me impossível estar aí convosco e começar por agradecer o convite, e deixar uma promessa de estar aí para o ano. Um, Realmente, quando me convidaram para estar neste painel, achei o tema especialmente interessante e atual, e vou tentar dar aqui a minha visão de quem tem estado envolvido em vários projetos, iniciativas de promoção e incorporação da IA na saúde no dia a dia. Um, Deixa-me começar por apresentar os meus muitos vieses para esta apresentação. Eu sou professor na Faculdade de Medicina e também pertenço a uma unidade de investigação chamada Rise Health. Estou envolvido em várias empresas, pequenas empresas ligadas à informática em saúde, e também estou envolvido em outras associações e, portanto, acho que dá para perceber que tenho muitos vieses aqui assim que levo em consideração, vamos dizer assim, ou que me influenciam nas minhas apresentações. Posso dizer, no entanto, que tenho tido a oportunidade de trabalhar de perto com muitas pessoas que estão, eu diria, na linha da frente, ou muito perto dos profissionais de saúde, em particular, nas instituições portuguesas. Ah, eu queria já deixar aqui uma primeira nota que, na minha opinião, que nós sabemos que os profissionais de saúde e os utentes já usam GenAI diariamente, e, portanto, fico, vamos dizer assim, a questão não é se eles deveriam usar ou não, porque eu diria que já é inevitável. Temos que perceber se conseguimos melhorar, de alguma forma, tornar mais segura a utilização, melhorar a qualidade dos sistemas, mas a luta, se é que alguma vez houve, contra o uso destas ferramentas, já está perdida há muito. No entanto, vê-se que as instituições têm enorme dificuldade de acompanhar o ritmo. Ou seja, o que nós vemos são profissionais de saúde e utentes a usar isso nos seus aparelhos pessoais, tipicamente nos seus telemóveis, nos seus computadores, e não propriamente nas ferramentas que lhes são dadas pelas próprias instituições. Aí estamos muito mais atrás. O que é que eu pensei em abordar hoje convosco? Trazer aqui aquilo que para mim é uma área crítica, que é a questão da formação. Tanto pode ser um acelerador como um bloqueador, e, portanto, é uma área que acho que todos nós temos que pensar o que é que podemos fazer para promover. Deixar também algumas notas sobre como é que a IA está a entrar dentro das fábricas de software. E dar aqui dois exemplos de casos aplicados no ensino e na farmacovigilância, que eu tenho estado a trabalhar e, portanto, servem para ilustrar, e algumas tendências realistas, com todos os riscos que existem em falar em tendências nos dias de hoje. Eu espero não revisitar estes slides dentro de 10 anos, que provavelmente vou-me rir das minhas próprias tendências, que imagino, dado a imprevisibilidade deste futuro. Mas relativamente à formação, eu diria que é onde tudo começa. E a formação para médicos, enfermeiros, investigadores e outro tipo de pessoal, administrativos e de gestão, é crítica neste momento da GenAI. Em particular, é fundamental termos abordagens hands-on, em que a formação, o que ensina às pessoas é como resolver questões do dia a dia, muito orientada à prática real. Eu tenho tido sorte de estar envolvido em algumas de ações deste género, e é óbvio o impacto junto destes profissionais de melhor documentação. Se são investigadores, fazem melhor investigação e, muito em particular, comunicam muito melhor com terceiros. A capacidade de adaptar a escrita ao público-alvo é, vamos dizer assim, uma arte que eu diria que poucos dominam. E neste momento, com as LLMs, se as pessoas souberem usar decentemente, essa arte fica muito mais democratizada. Um,
o impacto na capacitação dos profissionais de saúde, que eu vou vendo, junto das pessoas com quem trabalho e a quem dou formação, permite reduzir muitas tarefas repetitivas, inclusive ter mais acesso à evidência que vai saindo, guidelines clínicas, está mais em cima do assunto. E depois conseguem ir integrando a IA no fluxo de trabalho e muitas tarefas, mesmo os profissionais de saúde têm muitas tarefas que não são clínicas, vamos dizer, são tarefas administrativas, e pelo menos nessas seria muito interessante de eles usarem no dia a dia, e as pessoas passando pelas formações acabam por beneficiar disso. Eu diria que também discernimento na escolha das ferramentas de GenAI. Não sei se vocês já se deram ao trabalho de ir ver listas de ferramentas de GenAI, mas começa a ser muito difícil a gente saber quais as melhores, e mesmo a melhor para mim, eu tenho que dizer que é a melhor para mim naquela semana, porque basta passar um mês e provavelmente essa resposta já não seria a mesma. E portanto, eu acho que aqui nós temos que perceber que a tecnologia existe, existem muitas soluções, é preciso dar literacia de base aos profissionais, em particular aos profissionais de saúde, para poderem tirar partido da mesma. Ah, no, Trazer isto para dentro das universidades é também muito, muito importante. Eu posso dizer que nós estamos num processo de fazer soluções para ensino da enfermagem e estamos a começar a colocar a IA para gerar casos clínicos, para dar apoio ao docente, mas também estamos a trabalhar a criar simuladores conversacionais com avatares, que em breve estarão disponíveis nas nossas escolas de enfermagem também, em algumas das mesmas. E portanto isto acaba por facilitar e por permitir nós trazermos uma experiência diferente com recurso muito, muito caro. Nós não temos professores suficientes para dar o apoio que muitos dos alunos necessitam e, portanto, usar as ferramentas de IA dessa forma é algo interessante e que tem um potencial impacto muito grande. Uma outra área que temos estado a trabalhar também é na área da farmacovigilância e da medicação, e aqui posso dizer que já temos soluções em testes ligadas à causalidade, para estimar a probabilidade de um medicamento ou dispositivo ser responsável por uma reação adversa em particular, mas também apoio à reconciliação, e outras coisas se calhar mais difíceis, como dar apoio no delabeling de doentes que supostamente estão marcados como sendo, por exemplo, alérgicos a beta-lactâmicos, portanto, e tudo isto são coisas que já estão neste momento em uso e, portanto, são interessantes desse ponto de vista, de trazer à discussão. Exatamente como foi falado no painel anterior, as empresas de software já estão a sofrer as consequências desta GenAI. Eu posso dizer que nas várias entidades onde eu me envolvo, os requisitos do software, em grande medida, já são propostos ou revistos ou documentados usando a IA, mas também já fazemos testes automatizados usando IA. O Pop Support ao cliente também já vem com esta ajuda. Portanto, imaginem, quando um humano é suposto responder a um pedido de ajuda de um utilizador, a IA já sugere a resposta, tendo em atenção os manuais que nós temos, os processos de qualidade internos que a gente tem, todo um conjunto de documentação que eu arrisco-me a dizer que normalmente não seria lida, seria de pouco valor, como, por exemplo, a documentação gerada em âmbitos de processos de qualidade. Nós neste momento temos a possibilidade de pôr a IA a usar esses mesmos documentos para que as nossas respostas, os nossos processos estejam alinhados com aquilo para o qual nós fomos certificados. E, portanto, desse ponto de vista, acho que a IA tem esse potencial se os processos estiverem bem definidos. Se não tiverem, sim, a automatização de um processo, de um mau processo, só o piora. E, portanto, se aquilo que nós temos escrito, se essas definições forem más, a incorporação da IA só vai piorar desse ponto de vista, mas se não for, então é uma grande ajuda. Como já foi dito anteriormente, a questão da heterogeneidade é um obstáculo. Ah, Quando nós tentamos colocar uma solução a funcionar em várias OLS diferentes,
é um desafio. Os processos são diferentes, muitas vezes alguns processos não estão alinhados com a prática clínica real. A interoperabilidade é um problema. Eu não vou voltar a insistir nesta tecla, só deixar aqui assim duas notas. Nós precisamos de melhores empresas de software que façam melhor software. Nós precisamos que as empresas de software tenham gente especialista em interoperabilidade, muitas delas não têm, e precisamos que os clientes sejam mais exigentes. Precisamos que os cadernos de encargos tenham mais detalhes sobre questões de interoperabilidade para que depois os fornecedores percebam que têm que ir atrás desta questão. E isto, claro, cria dificuldades em aceder à enormidade de dados que existem dentro das instituições. Eu creio que nem os próprios, verdadeiramente, nem as próprias instituições têm facilidade de aceder aos dados, que é uma outra questão. Nós falamos muitas vezes que receio que alguém de fora aceda, certo, mas muitas vezes nem os de dentro têm facilidade. Ah, Portanto, em termos de tendências, pus aqui entre aspas, realistas, dada a minha pouca certeza de que elas realmente se mantenham daqui a 4 ou 5 anos, mas eu diria que hoje a gente consegue dizer que os profissionais, em particular os profissionais de saúde, a larga maioria usam IA diariamente nos seus dispositivos. Então, os mais novos é quase que mandatório. Os utentes também. E eu vejo isto por muita formação que vou dando, a quantidade de pessoas que usa o ChatGPT ou um Gemini para fazer perguntas sobre a sua saúde ou dos seus próximos é muito grande. E, portanto, eu acho que a gente pode esperar nos próximos anos que isto continue a crescer e a ser alimentado por estes grandes players. E eu acho que os agentes inteligentes têm um potencial enorme e se calhar nós daqui a 2, 3 anos vamos estar a falar cada vez mais sobre agentes para tudo. E, portanto, acho que é algo ao qual devemos estar atentos. Vejo as instituições a avançar muito lentamente e aqui o desfazamento em relação àquilo que eu tenho no telemóvel que está no meu bolso e os sistemas que as minhas instituições dão é cada vez maior, o que é um problema. O último comentário, eu acho que aí há para ter impacto real, precisamos de profissionais capacitados, processos consistentes e documentados, isso vai ser muito importante as instituições usarem esta informação. Cá está, dados interoperáveis, empresas e instituições de saúde preparadas para integrar IA de forma contínua e uma governança clara e pragmática pelas instituições. Para mim, o futuro não depende tanto dos modelos de IA que possam aparecer, depende muito das pontes que a gente vai criando internamente entre a tecnologia e quem está na linha da frente da prestação de cuidados e das necessidades que tem. Fazer soluções para resolver problemas de quem está na linha da frente, que eles detectem e que estejam envolvidos no processo. E pronto, Filipa, era isto que eu tinha para vos trazer e para discutir e desculpa ter estado aqui neste momento anterior ao almoço, é sempre mais difícil. Eu tinha uns slides que não vou usar, porque o tempo é curto, o almoço pressiona e também estar a tentar adaptar o que queria dizer aos slides também não parece fazer no sentido. O que eu tentaria fazer nos um bocadinho menos de 15 minutos aqui era fazer um bocadinho esta projeção para o futuro do que é que poderá vir a ser a tecnologia de inteligência artificial, em particular aplicada à área da saúde, nos próximos anos. Ou seja, já ouvimos falar muito, tivemos aqui excelentes painéis que descreveram os desafios, portanto eu vou tentar talvez enquadrar um bocadinho e também dar-vos uma ideia do que é que está a ser desenvolvido e do que é que previsivelmente poderá vir a acontecer nos próximos anos. Portanto, em primeiro lugar, portanto, há duas componentes grandes na inteligência artificial que é possível distinguir. Uma é a componente de analítica, que é a componente de analisar dados e a partir desses dados extrair regularidades, extrair valor económico, extrair valor científico. E uma componente muito mais associada à inteligência artificial generativa, que podemos pensar que é mais automação, no sentido em que a inteligência artificial generativa pode, em muitos casos, substituir atividades humanas, quer gerar relatórios, quer na análise de radiografias, de imagens médicas, etc. Na componente analítica,
que é uma componente que, aliás, não é nova nem recente, vai continuar a ser muito importante à medida que nós conseguimos processar cada vez maiores volumes de dados de maneira integrada e deles extrair informação relevante, seja para extrair novos fármacos, novos tratamentos, fazer diagnóstico, etc. Aí foi aqui referido, a grande dificuldade é exatamente a integração de dados. Nós temos imensa informação valiosa nos hospitais, especialmente nos Electronic Health Records e também noutras fontes de dados, mas a integração destas fontes de dados DISPERS, em particular, face às dificuldades causadas pelas leis pela regulamentação relativa à privacidade e outras, é realmente um desafio. Alguns países estão mais avançados nesta área, como, por exemplo, a Estónia. Portugal está claramente... Portanto, os dados estão muito balcanizados. Não é? E se nós conseguíssemos integrar mais eficazmente os dados que temos distribuídos por diversas instituições de saúde, teríamos provavelmente aí dados extremamente valiosos para esta componente da analítica. Obviamente estão esforços a ser feitos nesta direção, existem entidades como a SPMS e outras que têm alguma componente de integração, mas em todos os esforços que nós tentámos já o Registro Nacional de Cancro é talvez um exemplo positivo, e existem outros, por exemplo, o Reuma.pt, que é uma base de dados nacional sobre doenças reumatológicas, portanto, mas de facto, de uma maneira geral, a questão da integração de dados é um problema muito grande, não tem a ver com tecnologia de IA, não tem a ver com a tecnologia de analítica, tem a ver com uma coisa tão comezinha como integrar bases de dados, mantendo a privacidade, mantendo as restrições. Portanto, esta área vai continuar a ser importante, estou convencido que não extraímos muito valor que temos nos dados, essencialmente por limitações tecnológicas. Existem também, já agora, outros dados aos quais pode aplicar a analítica, nomeadamente ao nível da gestão hospitalar. A gestão hospitalar poderia ser imenso melhorada se analisássemos os dados sobre consultas, gestão hospitalar, entradas, taxas de sucesso, etc. Há experiências muito interessantes nesta linha. Por exemplo, o Estado de Nova Iorque tem uma plataforma de dados abertos sobre saúde que eu tenho dito que é um exemplo para outros países. Mas, portanto, penso que aqui é um esforço grande, pesado, e que vai demorar muitos anos, mas devia ser feito. O que está mais no foco agora, no entanto, não é esta componente de analítica. Isto há anos que se discute, há anos que se tentam fazer esforços. É mais a componente de inteligência artificial generativa que nos trouxe os modelos de linguagem, que apareceram na visibilidade ao público há 3 anos atrás, e também modelos de visão, que são um pouco mais antigos e não têm tanta visibilidade, mas também têm muito impacto, especialmente na análise de imagem médica. E era aqui que eu ia concentrar um bocadinho o que eu queria dizer. Portanto, foi aqui referido, e várias coisas muito relevantes. Uma é que, tanto quanto sabemos, há uma enorme fração de pessoas, de cidadãos e profissionais que usam modelos de linguagem, quer na sua vida particular, quer na prática profissional. A maior parte das vezes, provavelmente, não de acordo com as políticas oficiais das instituições ou com o que está, eventualmente até com o que está legislado em termos de legislação europeia no que respeita ao sítio onde podem ser mandados os dados. Foi aqui também referido que estes modelos são não fiáveis do ponto de vista, são modelos estatísticos, portanto os LLMs e os outros modelos fundacionais são essencialmente modelos estatísticos que foram treinados para prever as sequências de tokens, as sequências de palavras, embora eles possam gerar outras coisas que são mais prováveis, e portanto temos de os ver como intrinsecamente não fiáveis, unreliable, não é? Em particular num diagnóstico ou na elaboração de um relatório a partir de uma imagem médica ou na sumarização de uma legislação ou de um conjunto de sintomas, existe neste momento uma certeza bastante grande que eles não estão 100% corretos. Porquê? Porque são modelos estatísticos, quando são levados para fora da zona onde foram treinados, para fora da distribuição onde foram treinados, podem, chama-se alucinar, não é uma expressão muito feliz, mas diz que alucinam. Realmente não é uma alucinação, nem é um erro do modelo. São simplesmente modelos que são treinados para gerar saídas, por exemplo, textos, fora das regiões da distribuição probabilística de palavras onde foram treinados, ou de dados onde foram treinados. E, portanto, se vocês perguntarem, sei lá, qual é o melhor sítio em Tóquio para comer uma francesinha, a probabilidade deles alucinarem é extremamente elevada.
Porque não há assim, com certeza, estou a imaginar, mas não há assim, com certeza, tantos restaurantes que vendam francesinhas em Tóquio e, portanto, eu estou a levar um modelo para fora. E da mesma maneira acontece, obviamente, em aplicações médicas. Perante um dado conjunto de sintomas, com um dado histórico, com uma dada configuração genética, o modelo pode alucinar. Isto não quer dizer que não sejam úteis. Eles são úteis muitas das vezes vão estar corretos, mas é sempre preciso uma supervisão cuidadosa dos resultados que são gerados. Seja na transcrição de uma conversa entre o médico e o paciente, seja numa análise ou um exame médico, seja numa análise de um conjunto de sintomas ou de um histórico do paciente. Bom, e foi dito aqui, e com razão, que isto é uma característica intrínseca destes modelos, porque eles são modelos estatísticos. E nós nunca vamos ter dados suficientes para que isto não aconteça. Porquê? Bom, primeiro porque nunca vamos ter dados que cobrem todos os pontos da distribuição, todos os casos, não é? As francesinhas em Tóquio e mais 1 milhão de casos desses que nunca vamos ter dados suficientes para cobrir esses pontos. Em segundo lugar, porque o número de dados que seria preciso em qualquer dos casos cresce muito rapidamente com a necessidade de cobrir os pontos mais escuros da distribuição. E o que nós estamos a ver neste momento, com os grandes modelos de linguagem, temos de ter cada vez mais dados para ter a mesma diferença no desempenho. O GPT-5 é melhor que o GPT-4, mas usou muito mais dados. O GPT-4 é melhor que o GPT-3, mas usou muito mais dados. E, portanto, há aqui diminishing returns, no ponto de vista, páginas tantas, não vamos ter mesmo mais dados, ou mesmo que tenhamos, não vamos ter. E, portanto, dá a sensação, e já aumentou-se essa conclusão, estes modelos são intrinsecamente falíveis, precisam sempre de supervisão humana e, portanto, têm um desempenho que é limitado superiormente, o que nos obriga a uma série de procedimentos, nos quais a supervisão humana não poderem ser usados em aplicações críticas. O AI Act tem determinadas provisões sobre isso, mas é fácil de imaginar que numa decisão judicial, ou num diagnóstico médico, ou numa decisão de tratamento, faz sentido que haja sempre um envolvimento de um ser humano no processo para garantir que esta probabilidade de erro, que nunca é zero, não ocorre. Agora, há aqui 2 ou 3 coisas, podem ver como positivas ou negativas. O que é que nós podemos fazer contra isto? Bom, e já agora isto também endereça ao outro problema que eu referi da utilização indevida destes modelos. Nós, de facto, não devíamos estar a usar modelos de uso geral, como o ChatGPT, ou Gemini, ou Claude, para fazer estes trabalhos. Okay? Nós devíamos ter sistemas específicos para cada aplicação. O que é que nós ganhamos em ter? E não estou a falar no Amália é outra história. O que é um sistema específico? Um sistema específico é um modelo fundacional, um modelo de linguagem, um modelo multimodal, adequado, portanto com a complexidade adequada, eventualmente não tem de ser dos maiores, pode ser um pouco mais pequeno, menos poderoso, já explico porquê, e que funciona num contexto adequado. O que é o contexto? O contexto é toda a informação a que o modelo tem acesso para fazer o seu trabalho. Por exemplo, se eu perguntar ao modelo qual é a regulamentação, temos já aqui um caso da área da saúde, mas não, qual é a regulamentação adequada a um paciente em coma em que um familiar mais próximo é um sobrinho e se pode ou não tomar uma decisão sobre o paciente em coma, eu obviamente não sei a resposta, a probabilidade de um modelo saber a resposta, um modelo genérico saber a resposta, também não é muito grande, mas se o modelo for fornecido com a legislação adequada, com os artigos relevantes da legislação, com, eventualmente, decisões judiciais anteriores, o modelo pode responder. Portanto, quando eu dou a um modelo contexto adicional, o modelo tem muito mais informação que, basicamente, reduz ou elimina completamente a alucinação. E, portanto, se nós pensarmos em modelos para aplicações específicas, seja para uma consulta em pneumatologia, seja para uma consulta pré-natal, seja o que for, mas se um modelo pode até não ser tão poderoso como um GPT-5 ou como um Gemini 3, mas tiver o contexto adequado, tiver o histórico do paciente, tiver informação, por exemplo, genética sobre o familiar do paciente, o modelo trabalha muito melhor. E, portanto, isto chama-se engenharia de contexto. A engenharia de contexto é uma componente fundamental na criação de modelos mais fiáveis, mais robustos e até mais baratos, okay? E, para dizer a verdade, legais, ou seja, eu agora não estou a mandar os dados para um lado qualquer, posso ter um modelo local, com o contexto local, com a informação local. E, portanto, a engenharia de contexto é a primeira tecnologia que é fundamental ser usada nestes modelos, que têm de ser criados para cada aplicação específica, para cada área específica, ou para um conjunto de aplicações específicas. E evitar que as pessoas usem, os profissionais e
particular, usem modelos para situações onde eles não foram pensados, modelos de uso genérico que não têm acesso aos dados particulares. Portanto, esta primeira componente é a engenharia de contexto. Isto não é futuro. Nós sabemos como fazer engenharia de contexto, é uma área bem definida, a técnica mais usada chama-se Retrieval Augmented Generation, mas, de facto, existem outras técnicas que podem ser usadas e que têm um enorme impacto no aumento da fiabilidade dos modelos, na redução das alucinações. Okay? A segunda componente que vamos ver nos próximos anos é um bocadinho mais complexa. Portanto, estes modelos trabalham de acordo com os dados em que foram treinados e geram tokens de acordo com uma distribuição estatística. Os modelos mais recentes têm sido treinados para fazer o que normalmente se designa por raciocínio. Portanto, modelos como o DeepSeek R3, DeepSeek R1, ou o OpenAI o 3, ou o Gemini Flash, são modelos que foram treinados explicitamente para conseguirem raciocinar passo a passo em zonas fora dos dados onde foram treinados. Okay? Portanto, estes modelos já não são simples geradores de tokens de acordo com o token mais provável a seguir. São modelos que são capazes de fazer passos de raciocínio mais ou menos complicados e que extravasam a zona onde foram treinados. Okay? Há neste momento uma grande discussão na comunidade até que ponto é que estes modelos exibem verdadeiro raciocínio fora da zona onde foram treinados ou simplesmente foram treinados em exemplos de raciocínio e de alguma maneira decoraram-nos. Há aqui uma grande discussão, há um artigo da Apple que se chama The Illusion of Thinking, onde eles atacam que estes modelos realmente não têm a possibilidade de raciocinar, mas depois há uma grande discussão à volta disto. Independentemente do estado atual, esta é uma área intensa de investigação. E para mim existem poucas dúvidas que nos próximos anos, não sei se é 1, se é 3, se é 5, vão existir modelos cada vez mais competentes na sua capacidade de usar raciocínio e, como tal, trabalhar fora das distribuições onde foram treinados. Tal como um ser humano, não é? Isto muitas vezes é colocado como aquela questão do sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é quando nós usamos uma posição intuitiva sobre os dados, não temos de pensar, por exemplo, quando reconhecemos a cara de uma pessoa, não estamos a fazer contas para saber se ele tem os olhos mais juntos ou a boca maior. Nós, intuitivamente, usando o sistema 1, reconhecemos as pessoas, ou guiamos para casa sem pensar, ou andamos na rua sem pensar que temos de estar a pôr um passo à frente do outro. Okay? Mas há casos onde temos de perguntar quanto é que é 723 vezes 425, okay? É uma conta muito mais simples do que reconhecer a cara de uma pessoa, mas eu tenho de mudar para sistema 2, tenho de mudar para um sistema explícito, onde eu faço raciocínio, tipicamente corro um algoritmo explícito. Não é? Ou se for a guiar para casa e aparecer um bloqueio na estrada e eu tiver de ir por outro caminho, de repente tenho de pensar, afinal, como é que vou para casa. Okay? Portanto, neste momento, a investigação em tornar estes sistemas capazes de raciocinar com o sistema 2, eventualmente usando arquiteturas neurosimbólicas, que é uma das possibilidades, vai alargar muito a capacidade destes sistemas de trabalharem fora, para além dos dados onde foram treinados e, portanto, vai aumentar muito a fiabilidade destes sistemas. Portanto, esta é a segunda solução, digamos, às limitações que foram colocadas aqui, que os sistemas são intrinsecamente estatísticos, intrinsecamente falíveis e têm de ser sempre verificados. Portanto, eu acho que vamos continuar a assistir, a velocidade a que vamos assistir não sei bem, mas nos próximos 5 anos, digamos, a melhorias significativas do desempenho dos sistemas em geral, quer por engenharia de contexto para sistemas específicos, quer pela capacidade de raciocínio para sistemas mais sofisticados. Isso vê em coisas como a Gemini 3, não é? Que tem muito melhor que o Gemini 2, tem estas capacidades. Já agora, alguns modelos específicos que foram desenvolvidos, eu tinha pensado em referir, um deles é o Delphi 2M, o Delphi 2 milhões, foi um sistema que foi treinado nos registros clínicos, em particular nos ICD-10 codes de pacientes, em 400 mil pacientes, e que demonstra uma grande, embora tenha só de ser treinado nos códigos, demonstra uma grande capacidade de prever a evolução futura das patologias e da saúde dos pacientes. Um outro modelo também treinado especificamente para estes temas é o MedGemini, que não está disponível ao público em geral, mas está disponível dentro de certos protocolos. Isto para dizer que, reforçando aquele ponto, em vez de sistemas gerais, devíamos usar sistemas específicos com engenharia de contexto e, progressivamente, vamos usar sistemas com capacidade de raciocínio que vão estender muito a sua gama de aplicabilidade. A terceira grande tendência
provavelmente menos relevante na saúde, mas vocês julgarão, é a questão das arquiteturas agênticas ou da utilização de agentes. O que é que são agentes? São sistemas de inteligência artificial que, além de responderem passivamente a pedidos que eu faço, têm a capacidade de fazer ações. Podem, por exemplo, mandar um mail, receitar um medicamento ou recomendar uma cirurgia, para falar exemplos no caso da saúde. Como vocês devem calcular, esta é uma área extremamente complexa na área da saúde, não é? Quer dizer, se os agentes já são complexos em geral, há uma grande discussão até que tipo de agência, que tipo de atuações no mundo real, real porque pode ser na internet, não é? Devemos dar a arquiteturas deste tipo, não é? Uma vez que eles, em princípio, têm a capacidade de tomar ações definitivas, fazer reservas de viagem, recomendar um tratamento, fazer uma receita. Na área da saúde isto é muito mais complexo. Eu antecipo que na área da saúde deve ser uma das áreas onde os agentes vão ter um deployment, uma utilização mais limitada. Porquê? Justamente por causa dos enormes riscos associados a decisões erradas. Obviamente estamos a pensar de agentes muito mais capazes, que usam raciocínio, que usam engenharia de contexto, mas mesmo com estas duas melhoramentos significativos, ainda estamos, penso eu, a uma grande distância, não sei se está ainda a Magda, estamos a uma grande distância de aceitar que sistemas destes possam ter uma influência direta e não supervisada na vida das pessoas. Posto isto, poderá haver alguns casos onde isso de facto aconteça. Não talvez diretamente ao nível da medicina, mas ao nível da gestão hospitalar, na otimização de processos, na logística, etc. Poderemos ter, por exemplo, não me parece irrazoável ter um sistema a agendar as consultas de pacientes, de acordo com ou a reagendar consultas de acordo com alterações, etc. Portanto, a questão da Agentic AI, neste momento, é um grande foco de discussão na comunidade científica. Há, aliás, uma divisão profunda entre as pessoas que acham que não devemos ir por aí, porque quando damos agência... Já agora, a agência não é só a questão de interagir no mundo real, é a questão de haver... São sistemas que têm capacidade de raciocínio, capacidade de planeamento a longo prazo, objetivos a longo prazo, por exemplo, otimizar a logística de um hospital, e depois agem e tomam ações de maneira a otimizar isso. Não é? Portanto, estão muito para além dos auxiliares que temos hoje. São sistemas que podem, com base em objetivos de longo prazo, com base em capacidade de planeamento, raciocínio e noutras características, com acesso a ferramentas, não é? Por exemplo, um browser ou um cliente mail, ou o que for, tomar decisões. Portanto, os agentes dividem muito a comunidade, porque, por um lado, tem um enorme potencial no aumento da produtividade, não é? Eu posso ser, planeio uma viagem à Austrália, e ele faz as reservas e marca os hotéis e marca as excursões locais e faz isso tudo, mas se calhar também faz algumas asneiras, uma vez por outra, não é? Mas, portanto, tem um potencial de um enorme aumento de produtividade, mas tem também um conjunto de riscos muito significativos se alguma coisa correr mal, e há sempre coisas que podem correr mal. Portanto, estas três grandes tendências, a engenharia de contexto, uma tecnologia bem estabelecida, fundamental para a criação de sistemas robustos. A capacidade de raciocínio que os modelos estão progressivamente a ter cada vez mais marcada. E a utilização de agentes, de arquiteturas agênticas, como se usa o nome agora, são três tendências de futuro que vão continuar a fazer. Já agora, as arquiteturas de agentes têm ainda um outro potencial, que é estes sistemas podem obter dados onde não têm. Não é? Por exemplo, vocês podem imaginar que um agente poderia planear um conjunto de experiências, de ensaios clínicos, não é? De maneira a obter dados em zonas onde não pode. Portanto, estão a ver o potencial disto, mas estão também a ver o risco, o enorme risco disto. Noutras áreas, provavelmente, por exemplo, em física ou em química, isto é provavelmente muito mais gerível, porque aí as experiências têm menos impacto direto nas pessoas, mas é uma área interessante. Portanto, estas três tendências são tendências que devemos observar para o futuro. Acho que vão ter um grande impacto em todas as áreas. As duas primeiras terão, de certeza, um impacto na área da saúde, e aquilo que nós hoje vemos como a utilização dos sistemas de inteligência artificial generativa, para além da analítica que eu já referi, penso que vai sofrer alterações com algum significado. Vou ser conservador e dizer nos próximos 5 anos, muitas coisas andam tão depressa que pode perfeitamente ser nos próximos 2 ou 3 anos. E eram estas ideias que queria partilhar com vocês. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todas, ou bom dia a todas e a todos, ou boa tarde.
no grupo de missão de inteligência artificial da APDSI, que tenho a honra de coordenar. Somos pessoas das mais diversas áreas do conhecimento e da economia, desde a academia em várias áreas, técnicas e não técnicas, à advocacia, à sociologia, à estatística, à saúde, às indústrias criativas, às instituições públicas e ao setor privado, entre outras áreas. Somos uma caderneta que se dedica à reflexão destes temas, sem a pretensão de mudar o mundo, mas com a esperança de crescer com a multidisciplinaridade das opiniões e dos conhecimentos que abarcamos. Estamos abertos a novas inscrições para que mais pessoas possam participar no nosso grupo de missão de IA. Hoje falou-se de saúde e de saúde com IA, quer dizer dos desafios que a IA traz ao setor da saúde. E quando falamos de IA, ainda por cima de IA no setor da saúde, os óculos que podemos usar para colocar em perspectiva são tantos que torna difícil a tarefa de a resumir. E hoje ouvimos várias perspectivas e diversas, nem sempre coincidentes, o que também é salutar. Ouvimos falar de responsabilidade concreta na gestão de uso da IA em saúde, reforçar o poder humano, não substituí-lo, copiloto e co-inteligência, dados, interoperabilidade, interpretabilidade, confiança, fiabilidade, regulação, ética, entre muitas outras coisas. Numa tentativa, digo já frustrada à partida, de resumir, eu começaria por separar a IA enquanto instrumento ou ferramenta da IA enquanto agente autónomo, e o professor Arlindo Oliveira acabou de falar deste tema. A nossa primeira visão da IA é enquanto ferramenta de auxílio. Ao diagnóstico, a primeira de todas, já nos estamos a habituar a esta perspectiva animadora, enriquecedora, e já hoje ouvimos falar do tema, faz aumentar a velocidade de tudo, chega a locais e áreas onde antes não chegava, a custos mais confortáveis e capaz de, num certo sentido, democratizar, entre aspas, o diagnóstico. A eficiência, também já conhecemos todas as vantagens que a IA pode trazer na gestão inteligente e eficiente dos recursos. Depois surgiu a IA enquanto ferramenta social e de interação com o ser humano, quer no acompanhamento de pacientes, quer com prevenção na área da saúde mental, entre muitas outras aplicações e perspectivas. Ainda pouco explorada, é possivelmente uma das áreas por onde mais crescerá no futuro próximo. Aqui, arriscando um pouco a antevisão, espero que possa democratizar, ainda com aspas, o acesso destes cuidados a mais pessoas. Contudo, é bem provável que no futuro mais longínquo a IA possa vir a tomar o papel da maioria dos profissionais de saúde, deixando o contacto humano e os cuidados de saúde por humanos apenas aos pacientes com mais recursos económicos, neste caso desdemocratizando, sem aspas, o acesso. E, portanto, temos também de ter uma atitude crítica perante o acesso das aplicações e o acesso das vantagens da IA a todas as pessoas. Depois, a par com as três anteriores, o diagnóstico, a eficiência e a área social, temos a IA enquanto acelerador da investigação na grande área da saúde alargada, desde as moléculas aos fármacos, desde os genes às terapias à medida, desde o assistente virtual para atendimento remoto, ao assistente pessoal em casa para acompanhamento de qualquer tratamento até à própria prevenção. A IA posiciona-se aqui como um catalisador deste grande movimento de R&D na área da saúde, quer auxiliando um massivo corpo de investigadores e investigadoras a nível mundial, quer já com alguma autonomia, explorando a uma velocidade inimaginável os bancos de dados, criando coisas novas, passo a expressão. E é neste ponto que pode dar-se a viragem. O que distingue, afinal, a IA enquanto ferramenta de auxílio para uma IA enquanto agente autónomo. É ainda difícil de imaginar, não é em si um vórtice demolidor e, portanto, não é o bicho-papão, passa a expressão também, embora vá ser autónoma na tomada de decisões. É muito provável que no futuro a IA possa vir a decidir sobre a vida e a morte ou sobre acesso a tratamentos com características únicas e desenhadas à medida e, por conseguinte, dispendiosas, entre muitos outros graus de liberdade. A capacidade de termos uma IA enquanto agente autónomo, uma realidade que já esteve mais longe de se concretizar, depende sobretudo de dados. Bons dados de poder computacional e do mecanismo de aprendizagem-máquina, conhecido por machine learning, e de tempo, evidentemente. Talvez menos tempo do que possamos pensar. Este mecanismo, ainda longe de criar uma IA verdadeiramente autónoma, é o responsável pela transformação de dados em conhecimento.
E é por isso que todas estas questões de ética, privacidade e segurança que hoje discutimos devem imperativamente ser colocadas e amplamente discutidas. Essas questões que nos convocam para um debate a muitos níveis e de cujas respostas poderá depender o valor dos benefícios, em oposição ao poder dos malefícios, é desse desequilíbrio que nasce a necessidade de estabelecer regras e escolher qual a IA que queremos, qual o setor da saúde que queremos, não só em Portugal, mas no mundo global, e articulado ao ritmo, já não das nações, mas dos gigantes tecnológicos. Em tom de resumo, queria deixar uma nota positiva, mas cautelosa, em relação aos desafios da IA no setor da saúde. As oportunidades são muitas, os benefícios são o sonho de todos nós. Há que olhar aos riscos e, com sabedoria e firmeza, defender os benefícios almejados, a democracia e, no fim de tudo, as pessoas. Não queria terminar sem antes agradecer ao Grupo de Missão da Saúde e aos seus coordenadores, a doutora Filipa Fisch e Paulo Sousa, à APDSI, à Ciência Viva, a todos os intervenientes deste evento. Deixar um agradecimento especial a João Catarino, vogal da direção da APDSI, que, do lado do Grupo de IA, foi o construtor deste evento. Muito obrigado pela presença de todas e todos nesta sessão, que esperamos nos faça também avançar. Um bom resto de semana. Resta-me agradecer, desejar uma boa tarde a todos, um bom resto de semana, agradecer a todos os que participaram ativamente aqui no palco com as suas intervenções, com as suas apresentações e que trouxeram o mote para a discussão sobre vários temas, como também o Nuno agora aqui ilustrou. Espero que a discussão continue. Os grupos de missão da APDSI, quer da saúde, quer da inteligência artificial, estão abertos à vossa participação, à vossa discussão, e a APDSI também, para que seja uma plataforma multidisciplinar onde estes temas possam ser discutidos. Agradecer novamente à Ciência Viva acolher-nos numa das suas casas para que o evento pudesse decorrer, e toda a organização e as equipas que tiveram por detrás, quer ao nível do secretariado da APDSI, quer também as equipas da Ciência Viva. Muito obrigada a todos e até um próximo evento sobre a saúde e sobre a inteligência artificial. Muito obrigada.